Oi, meu nome é Thalita Couto, sou psicóloga e este é o 114º episódio do podcast Ansiedade. Quero te dar muito boas-vindas se você está aqui pela primeira vez, se chegou aqui de paraquedas. Eu espero que encontre sentido nas nossas reflexões e que você sinta-se à vontade para permanecer. E para você que já me acompanha há muito tempo, saiba que faz muito sentido para mim saber que você me espera todas as segundas estar aqui. Como é que você tá? Como é que estão as coisas aí para você? Como é que estão as suas emoções? Como é que anda o seu humor nestes últimos dias? Eu tô bem, tirando os últimos 2 dias em que eu tive TPM, né? E a gente sabe que nós mulheres, na TPM, tudo que a gente sente no decorrer dos tempos se intensificam. E por isso que a gente oscila bastante, né, em termos de humor. Mas estou aqui para justificar o motivo de não ter também gravado o podcast na semana passada. Eu não tive contexto, porque um barulho absurdo no tempo que eu tinha para gravar para vocês, igual hoje, né? Você vai ouvir vários ruídos, carro passando, carro de som, caminhão, buzina. Eu moro numa rua bastante movimentada, mas eu não queria deixar de conversar com você mais essa semana. Então, como eu estou trabalhando não ser perfeccionista, né? Estou aqui fazendo este podcast porque faz sentido para mim te ajudar de alguma forma. Então, eu espero que a reflexão de hoje te alcance de alguma forma, te traga insights, ou se não, te seja ao menos uma boa companhia, uma boa audição. Há poucos dias eu ouvi de uma paciente que subitamente ela sentiu muito gás, muita motivação e começou a executar planejamentos e decidiu que ela ia dar um novo rumo à vida dela e que aquele gás a tinha encorajado bastante e que ela já tinha decidido, ela não voltaria atrás, ela iria sim fazer as mudanças que ela tanto desejava e que há muito tempo assim vinha deixando, né, que a vida dela não acontecesse como ela gostaria. E quando ela me disse isso, né, depois do atendimento, claro, eu fiquei refletindo um pouco. Eu não sei se isso é normal dos psicólogos, mas eu não esqueço dos meus pacientes, né, nas próximas horas e dias ou meses seguintes. Eu sempre fico analisando e também pensando quando eu estou estudando o próprio caso, né? Então, eu fiquei analisando que é exatamente isso, eu acho, né? Que a presença e a ausência de gás é que faz com que a gente seja inconstante na vida, né? O que é inconstante? A gente não tem aquela disciplina, a gente não tem o hábito, a gente não tem ali a permanência, né? A perseverança de realizar a mesma atitude todos os dias ou ter uma rotina ali, né? Aquilo já fazer parte do seu repertório. E é isso exatamente o problema que nos entristece, né? Porque a falta de constância faz com que a gente perca muitas coisas que pra gente é muito importante, né? Então, eu não sigo dieta, então eu não chego no peso que eu gostaria. Eu não diminuo o meu peso, então eu permaneço com aqueles problemas de alta insulina, de diabetes. Eu não mantenho a rotina de fazer academia, por isso eu ainda sinto os níveis físicos da ansiedade. E para muitas coisas, né? Então, eu não deixo de sentir aquela motivação, eu deixo de sentir, na verdade, aquela motivação, de acordar motivada. Então, eu não produzo como eu gostaria de produzir, em termos de conteúdo, de estudado, em termos de conteúdos publicados, em termos de tirar do papel aquelas metas, né, que a gente planeja no início do ano. E é exatamente, né, tanto o ter o gás como não ter o gás se torna parte do problema, ao mesmo tempo solução, né? Eu penso que mais parte do problema, porque na ausência de gás, o que a gente faz? A gente não faz, né? E
a consequência de não fazer, para quem deseja viver, não é a alegria que você vai sentir. A consequência será tristeza e frustração. E misturando essa inconstância, essa falta de foco, essa ausência de disciplina, quando com a pessoa ansiosa presencia, vive isso, aí que se torna um grande pesadelo. Porque começam a vir os piores cenários e muita culpa, e muita ruminação também do que a gente não fez, das atitudes, inclusive, que a gente tomou de inadequadas e que trouxe uma consequência que a gente não gostaria. Então a gente fica ruminando aquilo. Poxa, se eu não tivesse saído da dieta desde aquela época, hoje eu já estaria me sentindo bem melhor. Nossa, como eu sou fraca, como eu não faço as coisas certas. Poxa, se eu não tivesse tido os pais que eu tive, e se eu não tivesse perdido aquele relacionamento, ou se aquela pessoa não tivesse me frustrado tanto e mentido tanto para mim, a minha vida seria outra, eu estaria sentindo diferente, hoje eu teria os filhos que eu queria ter. E essa ruminação, que é pensar, reprisar, repensar, aquele loop infinito de trazer pensamento sobre o pensamento, faz com que a gente entre num sentimento de desgosto mesmo na vida. A gente não começa a pensar coisas boas ao nosso respeito, então a nossa autoestima ela vai ficando muito problemática, muito prejudicada, e aí estar na nossa própria pele acaba sendo um desgosto. Mas quando a gente está nesse loop infinito de ruminação e de autoculpa, a ansiedade só piora, porque a gente fica ali frenética querendo controlar todas as variáveis, fazer tudo o que está ao nosso alcance para não colocar a gente de novo em contato com aquela percepção de que a gente não fez mais uma vez. E aí, a vida sendo a vida, não é verdade? Coloca a gente em contato com imprevistos. A vida traz para a gente situações que naquele momento acaba sendo uma barreira para o nosso plano. Então, de algum modo, a gente acaba se frustrando de novo, E, de novo, a ansiedade entra em cena. E aí a gente chega na crise. Na crise física mesmo, de sintoma físico, até na própria crise mesmo, de depressiva ali, de pensar que a vida não vale a pena, de pensar que nós somos fracos, somos inúteis, de que nunca seremos diferentes, que deve ter algum problema de errado com a gente. Então perceba que começou do básico, Começou do básico, que foi uma atitude que você não tomou. Qual seria essa atitude que você não tomou? De normalizar com autocompaixão, que naquele momento você não foi constante. E que dos próximos dias, por mais que você queira muito ser constante, pode ser que você não consiga. E que isso não quer dizer nada sobre sua personalidade, sobre sua pessoa. Mas que naquele momento é difícil para você manter o foco, igual em muitos outros momentos. Mas que se você olhar para a sua vida com generosidade e fazer um breve olhar, para a sua história de vida, você vai ver em que muitos momentos você é constante, que a sua própria constância e disciplina e força e não desistência te colocam onde você está hoje, inclusive para um cansaço que você talvez esteja sentindo, porque a ruminação e a culpa cansa muito, angustia muito mais a gente do que a própria falta de atitude, da própria inconstância que é natural de nós seres humanos, Às vezes a gente olha assim em redes sociais e vê como é que essa pessoa todos os dias acorda cedo, vai para academia, fica sempre bonita, sempre em forma, consegue sair sempre com as amigas, tem amigas, se relaciona bem. Como é que essa pessoa tem essa vida, E aí a gente não sabe o que está
por detrás, né? Porque realmente a gente não consegue ser 100% do tempo. E por mais que a gente esteja ali de minuto a minuto na rede social, isso não significa que partes da nossa vida não estejam sendo omitidas, né? Porque é natural que nós tenhamos medo, que a gente tenha comportamentos, que a gente tenha erros, que nem todo mundo vai saber. Por quê? Porque não é conveniente, porque nos assusta, porque é errado, porque eu não me sinto seguro o suficiente para falar sobre isso, para mostrar essa parte da minha vida. Mas acontece que quando a gente está ansioso, triste, pela própria falta de constância, a gente começa a pensar sucessivamente de uma forma muito afunilada, como se fosse uma visão em túnel, assim, que a gente só consegue ver uma perspectiva, que a perspectiva é: nós não conseguimos porque não somos capazes e a vida de todo mundo é melhor, menos a nossa. Quantas vezes você já não pensou isso? E a verdade é que as sucessivas tomadas de atitudes que a gente tem de normalizar e de ter autocompaixão com a gente, o contrário disso, né? As sucessivas atitudes de autocrítica, as sucessivas atitudes de comparação, as sucessivas atitudes de querer controlar ao máximo para não errar, acaba colocando a gente numa constância de emoções rápidas, frustração hoje, raiva amanhã, no mesmo dia gás, no outro dia já decepção, no outro dia irritabilidade, no outro dia tristeza, no outro dia cansaço, no outro dia esforço absurdo. E isso deixa o nosso sentimento, que é mais duradouro, meio que assim, sempre mais negativo, porque as emoções, o humor, aquilo que a gente está vivendo dentro da nossa própria pele, acaba sendo só coisas negativas, coisas desagradáveis e desafiadoras de sentir. Então, a atitude de normalizar que não fomos constantes e que gostaríamos de ser constante, e que tá tudo bem nesse momento eu sentir raiva, mas que também tá tudo bem, porque em algum momento eu vou conseguir e em outros momentos eu não vou conseguir, e normalizar que eu tenho uma característica de personalidade que neste momento, né, não personalidade como sua base, né, pessoal, mas que você tem algumas vulnerabilidades de ansiedade, que você tem algumas vulnerabilidades de estar mesmo, né, preocupada com outras coisas, e naquele momento outras coisas competem, então você acaba que não dando conta. Essa atitude de ter uma compaixão com você, de dizer: olha, eu gostaria que você estivesse sentindo, que eu estivesse me sentindo melhor. A autocompaixão é você conversar com você mesma como se você estivesse conversando com alguém que você ama demais, né? Eu gostaria de estar vivendo um cenário diferente, eu gostaria de ter mais disposição e controle e disciplina. Mas a atitude que eu vou ter agora comigo é de carinho, eu me perdoo, eu me abraço, eu me acolho, e eu vou deixar que esse dia, né, em que eu tô me sentindo mais para baixo, passe com muita generosidade comigo mesma. E essas atitudes de normalizar e de autocompaixão vão te trazer uma nova constância de que você, dentro de você, é mais leve com você. E a tendência é que isso reflita no teu humor, né? No teu humor, de como você percebe e sente as coisas no cotidiano. E talvez com essa normalização e autocompaixão você consiga perceber que você mais pega pesado com você e que isso piora todo depois, do que de fato a ausência de disciplina que naquele momento muitos de nós não temos, e que tá tudo bem. Nós vivemos hoje numa geração em que, assim, os vídeos que a gente assiste são rápidos. Tudo que a gente escuta hoje, a gente coloca no volume 1,5 mais ou 2 vezes mais.
e a gente quer que a pessoa dê a solução ali, rápida. A gente não tem mais paciência de ouvir um podcast que dure mais de 2 minutos. O estímulo é muito rápido, uma rede social para outra rede social, e a gente vai caminhando por isso e gasta horas. E tudo é muito rápido. Se eu tô com fome, é delivery. Se eu tô insatisfeita no relacionamento, eu bloqueio, eu termino ali mesmo pelo WhatsApp. O imediatismo coloca a gente ainda mais nessa contingência de nos sentirmos ansiosos, e a gente generaliza isso para conosco mesmo. Faz rápido, você tem que conseguir, você não consegue, sua vida tá ficando para trás, olhe para o outro. E não, você não precisa ser o que o contexto demanda de você. Você entende isso? Você não precisa se esticar, nem se espremer para caber em nenhum cenário. Você é você, com suas potencialidades, com suas vulnerabilidades. Tenha orgulho de você pelo fato de você enxergar que você quer ter outro tipo de estilo de vida. Tenha orgulho disso e não crítica por neste momento não estar tendo. Tenha orgulho de ser essa pessoa que reconhece que deseja melhorar e a atitude de ser generosa com você durante esse processo. Afinal de contas, você vai viver a vida toda com você mesma. E não é porque você não tem a familiaridade de ser, na sua história de vida ou nos seus relacionamentos do passado e atuais, você não é tratada com calmaria, com generosidade, com compreensão, com interesse, que você não precisa fazer isso por você. Então perceba que a sua ansiedade, ela não é de fato o problema original, nem a ausência de gás não é o problema original, mas é como você se relaciona com esses sentimentos de frustração, de agonia, de tristeza. Às vezes a gente não consegue mudar rapidamente, mesmo a gente tendo já consciência da coisa. E é aí que a terapia se torna fundamental para desenvolver em você processos psicológicos que vão te ajudar a melhorar tanto de sentimento como viver uma vida mais extraordinária, uma vida que te faça mais sentido. Então fica aqui o convite de que você torne isso possível para você, de fazer uma terapia pessoal por um tempo, porque é muito possível, a gente mudar o sentimento, mas a gente muda o sentimento a partir de processos psicológicos que a gente vai desenvolvendo, que no momento a gente não está tendo. Torno público mais uma vez que eu sou psicóloga há mais de 9 anos, psicóloga clínica com algumas especialidades e atendo na modalidade online por videochamada, tanto brasileiros que residem no Brasil quanto brasileiros que moram fora. Espero te ajudar de alguma forma com os meus serviços. Te convido também, se fizer sentido para você, me dar um feedback no Instagram ou aqui também na caixinha de perguntas, como que esse podcast foi para você, se fez sentido. Você me encontra no Instagram, no @psi Thalita Couto, meu nome é Thalita com H, Psi Thalita Couto. Vai ser um prazer ter você por lá pra gente continuar refletindo, só que em outros formatos. Se você quiser, puder e conseguir, te convido a dar 5 estrelinhas para nosso podcast, abaixo ali da minha foto que aparece nesse podcast. Isso vai me ajudar bastante e a gente se vê de novo na próxima semana. Muito obrigada por sua companhia e até semana que vem. Beijão!